Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Nós vamos analisar um texto bem interessante, o Instinct, Fantasy and Psychological Deep Structure, de Thomas Ogden. Exato. É um texto que revisita conceitos da Melanie Klein de um jeito muito particular. Sim, a ideia é explorar como Ogden lê Klein, especialmente sobre a mente primitiva, os instintos, sabe, e como o significado é construído. E ele ainda faz uns paralelos bem legais com Chomsky, Bion, Winnicott. Isso mesmo. É um mergulho profundo nessas ideias. Vamos começar com um conceito-chave em Klein, que Ogden discute muito. Fantasy, escrito com PH. O que exatamente é isso e por que essa grafia é diferente, né? Olha, essa grafia com pH é para diferenciar mesmo. Klein e antes dela Susan Isaacs usam fantasy para falar da representação psíquica do instinto biológico. É como se fosse a tradução, sabe, da experiência do corpo somática para algo mental, psíquico. Isso desde o nascimento. Ah, então não é a fantasia como a gente pensa no dia a dia, tipo sonhar acordada. Não de jeito nenhum. É algo bem mais fundamental. Essa fantasy com P continua ligada ao corpo, sabe? Envolve pensamentos, sentimentos sobre o próprio corpo e como ele se relaciona com o corpo do outro. É visceral. Entendi. Visceral. E falando em coisas fundamentais, Klein menciona um tipo de conhecimento herdado filogeneticamente. Isso soa um pouco estranho, né? É. Como um bebê pode saber algo sem ter vivido? Pois é, parece contra-intuitivo, mas é aí que Ogden traz uma sacada muito boa, fazendo uma analogia com o Chomsky e a linguagem. Com a estrutura profunda da linguagem, exatamente. Assim como a gente não aprende gramática do zero, parece que temos uma capacidade inata para organizar os sons em linguagem, né? Ogden sugere algo parecido para a mente. Nascemos com esquemas biológicos, uma estrutura psicológica profunda, que meio que molda como a gente percebe e organiza o mundo desde o início. Então não são ideias prontas que a gente herda. Não são pensamentos prontos. São mais como predisposições para organizar a experiência de certas formas. Tipo, a gente já nasce preparado para perceber cores primárias, ou para distinguir certos sons da fala, ou reconhecer um rosto humano. Ah, faz mais sentido assim. Como se fosse um gabarito inicial. Isso. E aquela ideia da Klein, do conhecimento ligado a um instinto, tipo a fantasy de morder o seio, se encaixaria aí. Seria uma dessas formas primárias, inatas, de dar sentido à experiência, mesmo antes da experiência propriamente dita. Ok, então temos essas estruturas, essas fantasies. Como elas funcionam na prática, no comecinho da vida do bebê? E como entram aí os instintos de vida e morte da Klein? Bom, para Klein, a forma como o bebê vai interpretar o que acontece com ele depende muito de uma predominância constitucional. Se ele tende mais para o instinto de vida, amor, conexão, ou para o instinto de morte, destruição, hostilidade. Essa tendência inata já colore a experiência. Totalmente. Se o instinto de morte está mais forte, a tendência é ler o mundo como ameaçador, persecutório. É como se o bebê já esperasse o pior, sabe? E o Ogden conecta isso com as pré-concepções do Bion. Pré-concepções. Como assim? São tipo potenciais de ideias que já estão lá, latentes. A experiência real vem e ativa essa pré-concepção. Ela confirma ou realiza uma expectativa que já existia. Por exemplo, a expectativa de algo perigoso. A experiência não cria a ideia do perigo do nada. Ela encontra um terreno fértil ali. Mas aí me surge uma dúvida. Quase um paradoxo, né? Se o bebê organiza tudo a partir dessas ideias prévias, dessas fantasies, como ele consegue aprender de verdade com o que acontece? Como ele sai dessa bolha inicial? Excelente pergunta. As explicações mais clássicas da Klein, tipo, é o equilíbrio de experiências boas e más, ou a constituição do bebê, para o Ogden isso não explica tudo. Falta algo aí. Falta. Ele acha que a chave, que já estava implícita em Klein, mas que outros como Bion desenvolveram muito, é a identificação projetiva. Ah, a famosa identificação projetiva. Mas geralmente a gente pensa nela como defesa, né? Sim, mas aqui o ponto crucial é vê-la também, e talvez principalmente, como uma forma muito primitiva de comunicação. Comunicação? Como assim? O bebê projetando coisas na mãe? Como isso comunica?
É que ao projetar aqueles sentimentos que ele não dá conta, tipo angústia, terror, ele não está só se livrando deles. Ele está, de certa forma, induzindo esses sentimentos na mãe, fazendo a mãe sentir aquilo. Nossa! Aí a mãe entra como o recipiente, o container que o Bion fala. Ela recebe, tolera, processa esses sentimentos difíceis que o bebê sozinho não conseguiria, e ao fazer isso, ela permite que a dupla, mãe e bebê juntos, experiencie e transforme aquilo em algo novo. Então não é só o bebê nem só a mãe, é a relação que processa. Exatamente. Cria-se uma unidade ali, quase um terceiro elemento, sabe? Que dá sentido à experiência. Isso tem tudo a ver com a preocupação materna primária do Winnicott, aquela sintonia fina da mãe. E com o espaço potencial onde a criatividade e o brincar acontecem. Isso. O self, o sentimento de ser alguém, não brota do nada, isolado. Ele emerge dessa dança, dessa interação. A capacidade da mãe de ser esse container é absolutamente vital. Entendi. A relação real é que permite sair daquela estrutura inicial. E falando em Klein, sempre tem a crítica à cronologia dela, né? Tipo, posição depressiva aos 6 meses. Parece tão rígido. Como Ogden lida com isso? Ogden e Winnicott, também pensava parecido, argumentam que o valor desses conceitos, posição esquizoparanoide ou posição depressiva, não está em cravar datas. O mais importante é pensar neles como modos de organizar a experiência. Modos de funcionamento que podem até coexistir. Exato. São formas de experienciar a si mesmo e o mundo que a gente pode revisitar, alternar ao longo da vida toda, não só na infância. O valor deles é mais como ferramenta para pensar, sabe? Um valor heurístico, não um calendário de desenvolvimento. Faz todo sentido olhar para a função e não só para a data. E trazendo isso para hoje, para a clínica, qual a relevância prática desses conceitos todos? Como ajudam a gente a entender, sei lá, bebês, crianças ou mesmo adultos com funcionamentos mais arcaicos? Olha, são super relevantes. Pensar em fantasy primordial, estrutura profunda, identificação projetiva como comunicação, a função de continência. Isso ajuda muito a entender modos de funcionamento e de se relacionar que são muito primários. É especialmente útil com quem não fala ou com pacientes psicóticos, onde a comunicação passa por outros canais, muito mais corporais e emocionais. Mas é preciso usar com cuidado, imagino. Com certeza. Usar criticamente. Talvez a Klein, no início, não tenha dado tanto peso para o ambiente real, mas a própria evolução do conceito de identificação projetiva, com Bion, Ogden, acaba reintroduzindo com força total a importância da relação concreta, do encontro real mãe-bebê. É nesse encontro que a transformação acontece. Então, para a gente amarrar, a leitura do Ogden mostra que a mente não começa do zero. Tem essas estruturas inatas, as fantasias ligadas aos instintos, mas, e isso é crucial, o desenvolvimento, a capacidade de ir além disso, depende demais da qualidade da relação com quem cuida e especialmente dessa função de container na identificação projetiva. Perfeito. É essa combinação do inato com o relacional. E fica uma reflexão final, né? Se o nosso primeiro jeito de entender o mundo é tão marcado por essas fantasias e pela forma como elas foram recebidas, acolhidas, transformadas lá no início, o quanto da nossa percepção hoje, das nossas relações adultas, do nosso sentimento mais básico de quem a gente é, ainda carrega ecos, talvez bem sutis, desses padrões lá do fundo, formados muito antes da gente ter palavra para dizer.